Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Olá, Rui Henrique. Me chamo Johnny. Sou de Minas Gerais. Desde já, digo que sou apaixonado pelo seu trabalho. O nome desse causo é O Pacto na Fazenda. Esse causo aconteceu há muito tempo atrás com meu falecido avô Geraldo. De todos os causos que ouvi dele, esse sem dúvida foi o que mais me assustou na época. Quando ainda era rapaz, com seus 19 anos, meu avô morava no interior de Minas Gerais, em uma região de muitas fazendas e matas. Começou a trabalhar em uma fazenda de um senhor chamado Elias. Lembro-me bem do nome dele, pois meu avô mencionava ele diversas vezes. Dizia que ele possuía muitas terras naquela região. Assim dizia meu avô. Como era jovem e muito forte, logo foi aceito pelo dono do local para trabalhos em geral. Com ele, tinha alguns outros homens que ali trabalhavam. Meu avô dizia que, como a distância era longa até a sua morada da época, combinou com o senhor Elias de ficar em uma velha casinha de taipa que ficava um pouco distante da casa onde o dono vivia com sua esposa. Na época em que me contou esse caso, meu avô falou o nome da esposa do senhor e de suas duas filhas. Certo dia, por volta das 6 horas da tarde, meu avô estava em frente à casinha de taipa, tomando um café e ouvindo um velho rádio que era seu companheiro de longa data. Ele conta que estava distraído, olhando para frente, onde havia uma mata escura. Ele teve a impressão de ver uma sombra preta entre as árvores. Não dava para ver ao certo o que era. Porém, algo chamou a atenção do meu avô. Um par de olhos vermelhos que aparentemente lhe observavam. Ao fechar e abrir os olhos para tentar ver melhor aquela coisa, percebeu que já não estava mais lá. Como havia trabalhado muito naquele dia, achou que aquilo era fruto de sua cabeça, que já estava muito cansada. Entrou, fechou a porta e, ainda pensando no que tinha visto, deitou-se. Como fazia calor, deixou a janela que ficava próxima à cama aberta, certo de que nada e nem ninguém o faria mal. Foi quando, quase como um sopro de vento, apareceu na janela um vulto preto com um par de chifres e olhos vermelhos como fogo. Meu avô disse que, como o sono ainda estava leve, percebeu que o clima ficou pesado e um vento forte gelou toda a casa. Logo, ele despertou e fixou os olhos na janela, e já não possuía vulto algum. Olhou lá fora e nada viu. O silêncio se fazia por todo o local. Fechou a janela e ficou a pensar no que estava acontecendo. No outro dia cedo, ele se levantou, lavou o rosto e bebeu um gole de café. Se preparou para o dia, ainda cansado, pois não tinha dormido direito por causa daquilo ocorrido. Um dos companheiros, vendo a situação dele, lhe perguntou o que tinha acontecido. Meu avô, meio sem saber como explicar, disse tudo o que tinha acontecido. Foi aí que o homem disse ao meu avô que acreditava nele. E mais, disse que já havia presenciado uma coisa assim anteriormente. E depois disso, nunca mais dormiu naquela fazenda. Ele dizia que havia um rumor na cidade mais próxima que naquelas terras coisas ruins apareciam algumas vezes. E o culpado era o seu Elias, que para se tornar rico havia feito um pacto com coisa ruim. Meu avô incrédulo sabia que as pessoas às vezes inventam coisas só por inveja. O dono da fazenda, seu Elias, era um bom patrão, pagava bem e sempre tratava os empregados com bastante bondade.
Suas filhas eram atenciosas e sempre tratavam todos com respeito. Só a esposa, que volta e meia aparecia com a cara fechada e nunca dirigia a palavra a seus trabalhadores. E sempre que ela aparecia, ficava um clima pesado no ar. Meu avô agradeceu o momento de prosa e começou seus trabalhos no fim daquela tarde. A esposa do patrão o chamou no canto e pediu que ele fizesse um serviço para ela. Disse que pagaria o valor de um mês inteiro de trabalho na fazenda, se ele aceitasse. Porém, não deveria contar nada a seu marido, muito menos aos outros empregados. Meu avô, muito de bom grado, disse que faria. O que fosse para ajudar a dona daquela fazenda. Ela pediu para que ele matasse um cabrito jovem, porém devia ser da seguinte forma, com um corte simples no pescoço para que o sangue pudesse ser coletado em uma tigela. Após o sangue coletado, deveria tirar o coração do animal e entregar os 2 itens a ela. Tinha que ser na entrada da mata exatamente às 23 horas da noite, nem 1 minuto a mais nem a menos. Meu avô achou estranho, mas preferiu simplesmente acatar as ordens da dona da fazenda. Pois mesmo sendo um pedido estranho, gostava do trabalho e não queria arrumar encrenca logo com a esposa do seu Elias. E além do mais, ia receber um bom valor pelo pequeno serviço. Já de noite, fez o que foi pedido pela mulher. Enterrou bem os restos e foi até onde havia combinado. No caminho, percebeu que alguma coisa observava entre as árvores. Olhando em todas as direções, ele continuou seguindo até que avistou sua patroa. Deu os itens a ela, que logo perguntou se ele havia lembrado do combinado. Quando meu avô disse que sim, ela deu dinheiro a ele. Se virou, mandou que ele se retirasse e entrou no meio daquela mata, dizendo umas frases bem baixinho, que mais pareciam invocações demoníacas nas palavras do meu avô. Ele, inquieto, decidiu acompanhar a dona de longe, já que não fazia sentido aquilo estar acontecendo. Após alguns metros na mata, ele viu ela de joelhos em uma pequena clareira onde a lua podia clarear bem. Ela estava totalmente nua e ainda dizendo palavras sem sentido. Foi quando de trás de uma árvore apareceu aquela criatura, um ser negro com chifres e olhos vermelhos. Suas pernas pareciam pernas de bode, e o cheiro de enxofre tomou conta do lugar. A entidade começou a devorar o coração do cabrito enquanto a dona da fazenda se banhava com sangue. Meu avô estremeceu e naquele momento se lembrou do que seu companheiro havia dito. Na verdade, era a própria esposa quem havia feito o pacto para conseguir realizar suas ambições. Meu avô contava que naquele momento percebeu que a entidade virou seu olhar para ele. Sem nem ver para onde corria, meu avô saiu numa carreira desembestada e se escondeu dentro da casinha que ele usava para dormir, clamando por todos os santos que lembrava, até que o dia raiou e na primeira hora do dia pediu suas contas ao fazendeiro sem dizer um bom motivo, apenas alegando que precisava ir, e partiu daquelas terras para nunca mais voltar. Meu avô contava que mesmo anos depois ainda sentia a presença daquele ser rondando à sua volta. Meu avô faleceu com seus 73 anos, em sua casa, onde passou seus anos de casado com minha avó e criou seus filhos. Minha avó conta que ele, nos seus últimos momentos, dizia ver uma criatura perto da janela lhe observando. E minha avó contou que a única coisa que ela lembra da descrição que meu avô deu a ela sobre a entidade era a cor dos olhos, olhos vermelhos. Espero que tenha gostado. Meu avô era um poço de causos. Porém esse é o que mais me dava arrepios. A Casa dos Espíritos. Silas e sua família estavam felizes. Finalmente iam morar numa cidade grande. Ali, a pequena filha do casal, Valentina, poderia estudar numa escola boa. E assim que finalmente colocaram tudo no lugar, foram se deitar.
Agora sim, mulher, temos nossa casinha, disse Silas para Juscelia, sua esposa. Verdade, Silas. Só de ter saído daquele interior já é uma grande benção, falou ela. Aquele grito assustou o casal. Era um grito de mulher. Na mesma hora, Valentina começou a chorar no quarto ao lado. Silas e Juscelia correram para o quarto da bebê. Assim que chegaram, viram a bebê chorando muito. "Que foi, Valentina?" disse Juscelia, pondo a menina nos braços e tentando acalmá-la. Silas foi por toda a casa procurando por quem tinha dado aquele grito. Como a casa era pequena, logo ele voltou ao quarto da filha. "Quem deu aquele grito, Juscelia?" perguntou ele. "Tu olhou pela casa toda? Viu se as portas e janelas estão trancadas?" perguntou Juscelia, ainda tentando acalmar a menina nos braços. "Tá tudo trancado e não tem ninguém na casa não", falou ele. "Será que alguém gritou na rua e assustou Valentina?" perguntou Juscelia. Deve ter sido isso mesmo. A casa está toda fechada, não tem nenhuma janela aberta." Juscelia levou a menina para o quarto do casal para que ela dormisse. De madrugada, lá pelas 3 da manhã, Juscelia acordou e, como a menina dormia tranquilamente, decidiu levá-la ao quarto dela. Depois de pôr Valentina no berço, ela ouviu passos na sala. Imaginou que fosse o marido e foi até lá. Mas não tinha ninguém. Nessa hora, Juscelia se arrepiou todinha. E quando ia duvidar se realmente estava ficando louca, foi que ouviu uma voz rezando. Uma reza estranha, mas quando olhou para o canto da sala mais escuro, percebeu que tinha alguém ali. Parecia um homem de joelhos. Rapidamente acendeu a lâmpada e aquela visagem sumiu. Juscelia estava muito assustada, deixou a luz acesa e foi ao quarto do casal. Uma mulher horrível estava de pé ao lado da cama e acendeu a luz. Foi quando percebeu que a mulher tinha sumido. Na cama, apenas Silas dormia. "Silas, tinha uma mulher sentada na cama. E lá na sala acabei de ver um homem de joelhos", disse ela ao marido. "Oxe, aqui no quarto?" perguntou Silas, se levantando. "Sim, estava de pé ao seu lado e sumiu assim que eu acendi a luz. E o mesmo aconteceu com o homem que vi lá na sala", disse ela. Silas olhou embaixo da cama, que estava vazia. E foram até a sala e também não tinha ninguém lá. "Ele estava ali naquele canto rezando", disse Juscelia apontando. "Quando acendi a luz, ele já não estava mais lá." "Oxe, que coisa estranha. Tu não estava sonhando não?" perguntou Silas, conferindo se a porta estava bem trancada. De repente, as luzes se apagaram. Agora só faltava essa, faltar energia, disse Silas. Mas Juscelia, vendo a claridade na rua, foi até a janela e viu que nas outras casas tinha energia. "Faltou só aqui", disse ela. "Deve ter dado algum problema na rede da casa", falou Silas. "Saiam daqui", disse uma voz, ali mesmo na sala naquela escuridão. Todos ficaram assustados. "Quem é você?", perguntou Silas. "Saiam daqui", repetiu a voz. Juscelia, na hora, lembrou da filha que estava sozinha no quarto. Foi quando ouviu o choro da menina. Correram pelo escuro, tateando tudo, até chegar no quarto de Valentina. A menina chorava muito, irritada no berço. Juscelia colocou ela nos braços e foi até a janela do quarto, onde, pela claridade, viu que a perna de Valentina tinha uma marca de mordida. Embora não tivesse sangrando, a mordida tinha deixado uma marca horrível na criança. "Alguma coisa mordeu ela, Silas." Mais um grito horroroso ouviram. "Meu Deus, o que é isso?", perguntou Silas. "Saiam daqui", falou a mesma voz de homem que tinham escutado há poucos minutos. Silas pôs a mulher e a filha para trás dele
e percebia à sua frente o vulto de um homem ajoelhado que falava com ele. O homem falava uma reza estranha que não dava para entender nada. Foi nessa hora que Silas percebeu que se tratava de algo sobrenatural. Não era um homem vivo, talvez um fantasma ou um demônio. "Saiam daqui", repetiu o homem. "Nós vamos sair, só não nos faça mal", falou ele, conduzindo de costas a mulher e o filho até a porta. Tudo isso sem tirar os olhos daquele vulto que continuava de joelhos pronunciando aquela estranha reza. Foi de repente que surgiu aquela criatura bizarra. Era uma mulher horrível, com cabelos negros e braços compridos. Rapidamente, Silas conseguiu abrir a porta e fugir. Com aquele barulho e alvoroço, o vizinho do lado acordou e foi quem deu auxílio àquela família. Foi ele também que contou que aquela casa tinha sido palco de um crime terrível alguns anos atrás. Uma mulher tinha matado o marido enquanto ele rezava. A mulher era conhecida por ser uma bruxa. E logo depois do assassinato, ela se matou também. Não vá lá embaixo. Adelaide chegou ao endereço que estava no papel em Mangabeiras. A casa era o primeiro andar no final da rua. Percebeu que a casa de baixo estava trancada. Aquele anúncio no jornal dizia que precisava-se de empregada doméstica que dormisse no local. Como Adelaide tinha vindo de Carneiros tentar a vida na capital do estado, não tinha nada a perder. Depois de subir as escadas, chegou até a porta da casa de cima. A mulher que abriu a porta era a Dona Dolores, que explicou que morava sozinha e trabalhava à noite, precisando de alguém para pôr a casa em dia. Depois da apresentação, Adelaide teria um dos quartos para dormir e folgaria toda segunda. Mas existia uma regra que não podia ser quebrada de jeito nenhum. "Você não deve ir lá na casa de baixo. Está trancada. Minha mãe morava lá antes de falecer. Essa é a única coisa que quero que você cumpra com todo rigor. Não vá lá embaixo", disse Dona Dolores. Adelaide aceitou as regras e já naquele dia dormiu na casa, mas só começaria no dia seguinte. Logo, conheceu toda a casa. Tinha uma escada interna que dava acesso à casa de baixo. A luz estava queimada, por isso não acendia. Adelaide não desceu as escadas, mas viu a porta da casa de baixo lá de cima mesmo. A casa era grande, mas tinha poucos móveis. Não ia ser tão difícil limpá-la. Dona Dolores se mostrou ser uma boa pessoa. Às 8 horas da noite, Adelaide fez um café para a patroa, que se arrumou e logo saiu, dizendo estar atrasada para o trabalho. Como tinha tido um dia corrido, procurando aquela casa, foi logo tratar de dormir. Adelaide dormiu rapidamente. O dia amanheceu. Fez seu café da manhã e cuidou do almoço. Lá pelas 2 da tarde, Dona Dolores chegou, almoçou e logo foi se deitar. Adelaide percebeu que não era um serviço muito pesado. Logo, a noite chegou novamente. A patroa logo seguiu seu rumo ao seu trabalho diário. Com todo o serviço já pronto, Adelaide assistiu um capítulo de sua novela na TV e se preparou para dormir. Estava feliz por ter aquele emprego tranquilo. De madrugada, Adelaide se acordou ouvindo passos pela casa. Como a patroa só voltaria pela tarde, dormia com a porta do quarto aberta. Quase toda a casa estava no escuro. Apenas a luz fraca de um abajur iluminava o corredor que dava para o seu quarto. Os passos continuavam. Pensou que a patroa tivesse largado mais cedo ou tivesse esquecido de algo e tinha voltado para pegar. Mas notou que a luz da sala não foi acesa. Os passos, de repente, foram se aproximando do quarto que ela estava. Os passos, de repente, foram se aproximando lentamente do quarto que ela estava. Adelaide decidiu fingir que estava dormindo.
Os passos pararam na porta de seu quarto. Esperou ouvir a voz da patroa lhe chamando, mas não ouviu uma palavra sequer. Teve a sensação de ser observada e logo sentiu um arrepio na espinha. Ficou em silêncio e até prendeu a respiração. Estava com medo, podia ser algum ladrão. A sensação de ser observada continuava. De repente, se lembrou que não tinha ouvido mais os passos. Teve medo e decidiu olhar para a porta. Mas não tinha ninguém na porta. Dona Dolores, é a senhora? Perguntou Adelaide, mas não ouviu uma resposta. Se cobriu toda com um lençol e não pregou os olhos um minuto sequer. E assim que o dia amanheceu, foi até o quarto da patroa e viu que estava do mesmo jeito que ela tinha arrumado na noite anterior. Verificou a porta e estava trancada. Pensou que tinha sido um pesadelo. De tarde, depois que a patroa chegou, foi ao mercado fazer compras. Dona Dolores ainda tinha dado a ela um dinheiro para que comprasse umas roupas novas. De volta, Adelaide fez a janta e logo a patroa saía. Adelaide trancou bem a porta depois de se lembrar da noite que tivera. Se sentou e se distraiu assistindo a novela. Logo, o sono veio e foi se deitar. Assim que se deitou, ouviu os passos. Abriu os olhos, não podia ser um sonho. Alguém andava pela casa na escuridão. Dona Dolores, é a senhora? Perguntou ela. A resposta foi a mesma que tinha ouvido na noite anterior. Foi então que ouviu os passos no corredor que dava para o seu quarto. Dessa vez, os passos vinham lentamente, como se alguém estivesse se escondendo. Sentiu a presença na porta de novo, mas não havia nada ali. O silêncio se fez. Pensou ser coisa de sua cabeça. Algo passou de um lado para o outro. Na hora, Adelaide quase teve um infarto, de tão grande que foi aquele susto. Alguém estava na casa, assim pensou ela. Mas sabia que tinha trancado bem a porta. Foi quando se lembrou da história de que Dona Adelaide tinha contado. De que a mãe dela, antes de morrer, morava na casa de baixo. Só podia ser o fantasma da finada que vivia a assombrar aquela casa à noite. Desde pequena, ouviu o avô Sebastião contar causos de almas que voltavam ao lugar onde moravam em vida, em busca de reza. Adelaide pensou que com certeza aquele era um caso de alma penada que voltava para pedir reza. Adelaide, mesmo assustada, se levantou para acender as luzes. Seu avô contava que fantasma não suportava a luz acesa e logo ia embora. Andou lentamente pelo corredor, indo rumo à sala. Seu coração pulava cada vez mais acelerado no peito, a cada passo que dava. Estava morrendo de medo. Na sala, na maior escuridão, procurou pelo interruptor. Sentia que ali havia uma presença, tanto que todos os pelos do seu corpo se arrepiaram naquela hora. Ao acender a lâmpada, deu de cara com uma velha assustadora e muito branca. O coração de Adelaide só não pulou pela boca porque o grito de medo travou na garganta. Estava cara a cara com o fantasma da mãe da patroa. "Quem é você?" perguntou Adelaide gaguejando. A velha apenas se afastou para a parte mais escura. Adelaide ficou observando aquela figura que assustadoramente se escondia. Mas percebeu que aquilo não era fantasma nenhum, mas sim alguém vivo. "Quem é a senhora?" perguntou Adelaide de novo. "Por favor, não me bata, não me bata", repetiu aquela senhora. "Eu não vou bater em você",
disse Adelaide. Eu sou a mãe da Dolores. Sempre que ela sai, eu venho aqui pegar alguma comida. Ela me trancou na casa de baixo para morrer, mas a porta de lá de baixo já está muito velha e abre, mesmo trancada. A senhora, que se chamava Miriam, contou que já fazia mais de um mês que a filha a havia trancado na casa de baixo. Tudo isso depois que brigaram, quando ela não deu dinheiro à filha para sair para as baladas. A filha bateu na mãe e a trancou na casa de baixo. Dolores não trabalhava coisa nenhuma, mas sim saía para festas, para as casas das amigas, baladas e bregas, e gastava o dinheiro da aposentadoria da mãe com drogas e curtição. Adelaide sentiu pena ao lembrar de sua mãe que deixara em Carneiros. Já muito velha, ainda trabalhava junto com o pai para sustentar a casa. Pela manhã, Adelaide seguiu com pressa para a delegacia e junto levou a dona Miriam. As duas denunciaram as atrocidades daquela filha. Pela tarde, quando dona Dolores chegou, ainda sob o efeito das drogas, a polícia estava à sua espera para prendê-la. O caos da entidade da Boca da Mata. Esse caos se passou lá para as bandas da cidade de Altos, no Piauí. Aquela semana tinha sido bem cansativa para Francisco e sua família. Era ele, a mulher Joana e o filho Renato. Tinham acabado de vir de Teresina para ali. Francisco conseguiu aquele terreno por um precinho muito bom. E em menos de um mês já estavam morando na casa que ele e o irmão construíram. Era uma casinha de taipa que dava de lado para uma mata. Tinha um terrenão onde ele podia fazer um roçado. Quando ele viu aquele terreno, tratou de pagar logo e vir morar ali. Não aguentava mais ficar na casa do sogro. E naquela noite, finalmente, terminaram de arrumar as coisas na casa. Joana tinha feito um cuscuz para a janta e todos, apesar de cansados, estavam felizes. Após o jantar, lá pelas 8 da noite, alguém bateu na porta. Oxe, quem pode ser? Será que Raminho veio de novo? Falou Francisco, pensando que era o irmão. Abriu a porta e viu um senhor já de idade que começou a falar. Opa, vocês são os novos moradores, né? Vi dizer que se precisar de ajuda, para qualquer coisa é só me chamar, viu? Eu moro ali depois dos pés de goiaba. Meu nome é José Aparecido, mas o povo aqui me chama de Cido. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Francisco ficou agradecido pela visita, se apresentou e apresentou a família. Ele soube que Cido morava sozinho com a esposa. Tinha tido um filho, mas que tinha morrido ainda na adolescência. Mas seu Cido, de repente, começou a falar baixo. Tem só mais uma coisa para dizer, seu Francisco. Todos moradores daqui sabem que essa mata esconde uma entidade. E toda noite, de quinta para sexta, tem que depositar um presente de fumo de rolo pro espírito na boca da mata. O povo aqui chama ele de Pai da Mata. Mas não tenha medo não. É só você fazer o que eu disse, que ele não bola com vocês. Deixando seu fumo na boca da mata, ele deixa vocês em paz. Agradecer a visita e a amizade de seu Cido. E ele foi embora já bem tarde da noite, depois de muito conversar. Oxe, que conversa de pai da mata é essa? Zombou Francisco do seu Cido. Tô com medo, papai, falou Renatinho se agarrando à mãe. Oxe, menino, tenha medo não. Isso é tudo invenção. Não existe pai da mata nenhum, disse Francisco. Mas Chico, de todo jeito, é bom fazer o que seu Cido falou, disse Joana. Oxe, mulher, vamos deixar de conversa que amanhã é dia de branco. E os dias foram passando e, entretido com o trabalho, Francisco se esqueceu daquela história. Mas na noite da quinta-feira seguinte, as coisas iam ser bem diferentes. E assim, a madrugada chegou. A casa de Francisco
repousava na calmaria. Mas isso por pouco tempo. Lá pelas 3 da manhã, Renata acordou de um pesadelo. Tinha sonhado que se perdia na mata e que gritava muito, mas nem seu pai nem sua mãe respondia de volta. Se levantou para ir beber água, mas viu alguém na casa. Pensou que era o pai ou a mãe. Mas logo ele viu que não era ele. Aquela coisa olhava para dentro do quarto dos pais dele, como se quisesse entrar. De repente, a coisa viu ele. O menino viu 2 olhos feito fogo, brilhando na escuridão. Renato gritou pelo pai, que rapidamente se acordou e veio socorrer o filho. Francisco viu aquela história de Renato e pensou que o menino tinha sonhado tudo aquilo. Mas mesmo assim, procurou pela casa toda. Sentiu um arrepio, como se alguém estivesse escondido na casa. Mas nada encontrou. As portas e a janela estavam muito bem trancadas. Demorou, mas Renato acabou dormindo de novo. Mas antes de voltar para a cama, Francisco abriu a janela e deu uma olhada lá para fora. Foi quando ele viu algo que rapidamente entrou na escuridão da mata se escondendo. Francisco teve medo. Aquela coisa parecia estar observando a casa e, pega de surpresa, entrou na mata para se esconder. Trancou a janela de novo, pegou a velha espingarda que já tinha sido de seu pai, deixou a mulher cuidando do filho e mandou ela não abrir a porta se não fosse para ele. Tem uns safados nas nossa terra, mulher, mas eu vou ensinar uma lição a eles, falou Francisco, já saindo. Passou pelo seu roçado e entrou na mata. Estava tudo em silêncio. Foi quando ouviu um som do mato sendo pisado. Alguma coisa se mexia na mata escura. Francisco rapidamente foi na direção do som. Mas não tinha nada ali, só mata e árvore. Aquele vulto se mexeu bem na sua frente. Na hora, Francisco viu que aquilo não era gente. Era o pai da mata de verdade. Francisco começou a tremer de medo e a apontar a arma na direção para onde tinha visto o vulto. Aquele grito cortou o silêncio da mata. Quando o dia amanheceu, Francisco não voltou para casa. Os vizinhos procuraram por toda a mata e nenhum rastro do homem foi encontrado. A mulher e o filho acabaram por voltar para Teresina e nunca mais se esqueceram daquele dia assustador. O caos da Mata Assombrada. Esse caos aconteceu lá para as bandas de Maceió, na Alagoas. Já fazia muito tempo que Carolina caminhava pela mata. A bem dizer, parecia que nunca ia chegar. E quanto mais andava, mais chão aparecia. A noite estava bem escura e um vento gelado soprava. De repente, começou a ouvir vozes na mata, vindo bem à sua frente. Não conseguia entender nada do que era dito. Pareciam 2 pessoas conversando, mas de repente, as vozes silenciaram. "Olá, quem está aí?" perguntou ela. "Me ajudem, acho que me perdi na mata." Mas como resposta, só o silêncio veio. Era um silêncio assustador. Na hora, Carolina começou a ter medo. Se aquelas pessoas não responderam, alguma coisa estavam fazendo. Ou bem pior, era alguma assombração de mata escura. Já tinha ouvido falar de uns causos de pessoas terem visto espíritos e fantasmas naquela mata. O pior é que atrás daquela mata ficava um cemitério. Carolina pegou por outra vereda para não passar perto dos donos daquelas vozes. Foi quando ouviu algo bem à sua frente, na mata se mexendo. Aquela coisa se mexia como se estivesse se escondendo. E se fosse bicho, não era bicho pequeno, tinha o tamanho de uma pessoa. Seria alguma entidade das matas?
Carolina estava aterrorizada. Na hora, sentiu um arrepio e seus pés pareciam que estavam colados no chão. "Me deixe em paz", falou ela como se implorando pela própria vida. Aquela coisa parou de se mexer assim que ouviu a voz de Carolina. O silêncio assustador voltou. Aquela coisa deu um grito horroroso e Carolina viu um vulto passando por ela feito um fantasma. Não tinha dúvidas, aquilo era uma assombração. Não sabia o que fazer. Estava muito aterrorizada, mas como um milagre, viu uma clareira bem na frente do caminho. Sentiu um alívio, pois já achava que não ia aguentar mais. Já na boca da mata, ela viu o cemitério e viu dois homens conversando. E pediu ajuda. "Eu me perdi nessa mata. Me ajuda a chegar em casa?", falou Carolina com a voz quase se acabando. "A gente leva você. Mas me diga onde você mora?", perguntou um dos homens. Carolina teve medo. Achou estranho aqueles dois estarem bem ali àquela hora, em frente ao cemitério. Mas não tinha outra saída. A qualquer momento, ela achava que ia desmaiar no chão. Seguiram então no rumo da casa. Um dos homens disse que sabia onde era. Ainda temendo algo, Carolina foi atrás deles, pensando que qualquer coisa que aqueles homens fizessem, ela correria bem para longe deles. Ao chegarem na casa, um dos homens bateu na porta. Carolina estava muito nervosa e de última hora temeu por sua casa e se aqueles homens fossem bandidos. Mas assim que visse o marido, ia abraçá-lo e lhe contar toda aquela caminhada. Assim que a porta se abriu, viram um homem. Os dois homens esperaram por ela dizer algo, mas quando procuraram pela moça, canto limpo. "O que foi?", perguntou o homem. "É que uma senhora nos pediu para que a gente trouxesse ela para cá. A gente estava fazendo uma pesquisa sobre o cangaço na cidade, quando nos deparamos com essa mulher na boca da mata pedindo ajuda." "Qual o nome de vocês?" "Roberto e Nininho", responderam. "Era Carolina, minha esposa", falou o homem de dentro da casa. "Ela faleceu já faz 30 anos, e vez ou outra alguém aparece aqui com essa história. Quando não é isso, falam que viram a alma penada de uma mulher na boca da mata. Hoje mesmo, logo cedo, 2 caçadores contaram que viram o espírito de uma mulher na mata que os perseguia. Foi então que um fantasma apareceu e botou os 2 cabras para correr. Eu já mandei fazer centenas de novenas para ela, mas não adianta de nada. Sempre aparece alguém contando essa história aqui. A alma dela ficou presa nessas matas." Roberto e Nininho se olharam surpresos com aquela história, e até hoje esse caso é conhecido pelo nome de Mulher da Capa Preta. A assombração de Porteiras. Esse caso se passou há uns 60 anos lá na cidade de Porteiras, no Ceará. Marcos e Zefa tinham acabado de se casar e já tinham até uma casa. Eles estavam felizes, pois aquela era uma casa muito bonita, e naquela terra dava de tudo e tinha um açude bem pertinho dali. Zefa estava muito feliz. Jamais tinha imaginado se casar com Marcos. Logo, chegou uma boa notícia para o casal. Zefa estava grávida. Marcos estava muito feliz e já viu o menino correndo pela casa e pelo terreiro em brincadeiras. Já Zefa queria que fosse uma menina. E assim, alguns meses depois, nasceu o pequeno Severino. Mas em vez de começar um tempo de alegria para aquele casal, o que começou foi uma batalha contra o mal. Zefa tinha posto o bebê no bercinho quando teve a sensação de estar sendo observada. Ela não ligou, achou que devia ser só impressão. Ainda era madrugada quando o bebê se acordou. Zefa pegou o menino nos braços e ele chorava muito. Como mãe, Zefa já conhecia os tipos de choro de seu filho e sabia que aquele choro era um choro de irritação. Algo tinha irritado
o pequeno Severino. Oxe, que deu em Bill? Perguntou Zefa. Não é fome não, mulher? Perguntou Marcos. É não, ele mamou foi muito? Respondeu ela, tentando acalmar o filho que chorava mais ainda. A muito custo, o bebê voltou a dormir. Colocou ele no berço e já estava muito cansada e morrendo de sono. Zefa viu aquele vulto passando correndo atrás dela. Marcos, tem alguém dentro da casa, falou ela acordando o marido, mas não encontrou nada. Foi impressão tua, mulher. Tem ninguém aqui não, falou Marcos, morrendo de sono. Vamos dormir que o dia já vem chegando, falou ele. Zefa se deitou, mas não conseguiu dormir. Ela sabia que tinha visto algo passando por ali. Aquilo não era uma ilusão. As semanas iam passando e sempre o bebê acordava de madrugada chorando daquele jeito. Mas numa madrugada daquelas, Zefa se acordou com o Severino chorando e pegou ele no bercinho. Zefa se acordou com o Severino chorando e quando ia pegar ele no bercinho, viu algo nos lençóis do filho, que pareciam marcas de mão suja. Zefa foi empurrada com muita força para longe do berço. Quando ela levantou a cabeça, viu o espírito de uma mulher horrível em frente ao berço. Deixa meu bebê em paz, falou aquele fantasma. Zefa se levantou e o espírito da mulher fez uma cara horrível como se fosse atacar. Com o barulho, Marcos se acordou e veio para junto da mulher e viu aquela criatura. Meu Deus, o que é isso? Falou Marcos. A mulher fantasma, em frente ao berço, olhava com muito ódio para os dois. Por favor, deixa meu filho, falou Zefa. Ele é meu bebê, disse o espírito. Marcos correu até o berço para tentar pegar o filho, mas a mulher fantasma o arremessou bem longe do quarto. Esse bebê não é seu, é meu filho, falou o fantasma. Não, é meu filho Severino, disse Zefa. Vocês querem levar meu filho embora de novo? Eu não vou deixar não, disse o fantasma da mulher. Por favor, deixa eu pegar meu filho, pedia Zefa. Silvana, esse não é seu filho já está bem velhinho. Ele é meu primo Silvano, gritou Marcos. Ao ouvir seu nome, o fantasma se afastou do berço. Você é minha tia Silvana, disse Marcos. Meu filho Silvano, disse a fantasma de Silvana, desaparecendo. Naquela madrugada, Marcos contou a Zefa que quando ouviu o fantasma falar de um bebê que tinha sido levado, lembrou da história de sua tia, que tinha morado ali. Tia Silvana tinha engravidado de um padre, e para esconder o caso, o avô de Marcos escondeu a filha naquela casa até ela ter o bebê. Quando o bebê nasceu, o avô o mandou para ser criado por uns parentes lá em Brejo Santo, mas o problema é que Silvana não aceitava aquilo, e acabou morrendo de desgosto. Visita diabólica. Thelma estava dormindo aquelas noites à base de remédios. Tudo aquilo parecia mais um pesadelo. Não tinha feito nem mesmo um ano de seu casamento e já era viúva. Fazia apenas 3 meses que Eduardo tinha morrido num acidente de moto. Thelma não aceitava que aquilo realmente tivesse acontecido. Ele era tão jovem e tinha uma carreira promissora pela frente. Para piorar aquela situação, bem no dia da tragédia, o casal tinha brigado pela manhã por causa dos ciúmes de Thelma. Naquele dia, ela lembrava muito bem que estava com a sensação ruim depois daquela briga. Era costume dos dois brigarem, mas quando acontecia, não demorava muito para fazerem as pazes. Mas naquele triste dia, foi diferente. E Thelma já pensava em pedir perdão ao marido assim que ele voltasse. Mas a notícia que chegou foi de sua morte. E era relembrando tudo isso que ela dormiu aquela noite. Pela manhã, alguém bateu na porta. Thelma se levantou rapidamente e correu a atender. Era a prima Dora, sua melhor amiga. As duas não se viam
já fazia alguns meses, afastadas pela vida de casada que Thelma, até poucos meses atrás, tinha. Thelma havia se lembrado de Dora, que desde sua adolescência dizia ser uma médium. Dizia que podia falar com os mortos. E foi justamente lembrando desse fato que Thelma decidiu chamar a prima para sua casa. A ideia era ela manter algum contato com o finado marido para lhe pedir desculpas. Dora aceitou e marcou de ir na casa de Thelma naquela manhã. Quando Dora entrou, se espantou com a aparência da prima. Estava muito magra. "Como você tá, prima?" perguntou Dora. "Tô tentando viver", respondeu Thelma. E depois de uma manhã cheia de conversas, as duas almoçaram e então decidiram começar a sessão. Dora preparou uma mesa e pôs uma vela acesa bem no meio. Do lado, um copo d'água. "Thelma, a partir de agora, vamos fazer uma reza de invocação. Assim, traremos a alma de Eduardo até este lugar. Você tem que falar sempre o nome dele, ou como você o chamava. Logo, o espírito dele responderá afastando esse copo para a frente na sua direção para dizer sim. E para responder um não, ele empurrará o copo para meu lado." Thelma aceitou, mas de repente, antes de começar a invocação, sentiu um arrepio frio subir pela espinha. Dora logo começou a invocar a alma de Eduardo, falando sempre seu nome completo, rua, bairro e a cidade onde morava até a data em que havia morrido. De repente, o ar naquela sala ficou carregado. Thelma começou a ouvir vários sons estranhos e assustadores. Parecia que ela estava num lugar diferente. E assim, Thelma abriu os olhos. E foi nessa hora que Dora encerrou a invocação. "Você está bem, Thelma?" perguntou Dora. "Sim", respondeu Thelma. "Peço que tenha calma. Quando o copo começar a se mover, você vai me dizer o que devo perguntar a ele. Mas para começar, eu vou apenas confirmar a presença dele nesse lugar." Nessa hora, Thelma começou a suar frio e Dora começou a falar. "Eduardo, estou aqui com sua mulher, a Thelma. Você pode me ouvir? Se sim, mova o copo na direção da sua mulher." Um silêncio assustador se fez. As duas mulheres esperaram alguma manifestação, mas nada aconteceu. Thelma já estava ficando nervosa. Dora decidiu repetir a pergunta. "Você pode me ouvir? Se sim, mova o copo." Dora nem terminou a frase e o copo se mexeu na direção de Thelma. O coração das duas acelerou com aquela manifestação. "Calma, Thelma", falou Dora, vendo a prima se mexer na cadeira. Thelma estava numa mistura de felicidade com nervosismo. "Eduardo, você estava aqui nessa casa? Se sim, mova o copo na direção de Thelma. E se não, mova para perto de mim." E após dizer isso, o copo se moveu para perto dela, trazendo assim uma resposta negativa àquela pergunta. "Eduardo, você veio pelo meu chamado?" perguntou Dora, e o copo foi na direção de Thelma. "Pergunte a ele se ele me perdoa", disse Thelma aflita. "Calma, Thelma, essa pergunta é forte demais." "Eduardo, você está vendo Thelma, a sua mulher aqui?" disse Dora, e logo o copo se mexeu na direção de Thelma. "Ele está me vendo", disse Thelma feliz. "Eduardo, você lembra do seu último dia?" perguntou Dora. Dessa vez, o copo não se mexeu imediatamente. Mas logo, através do copo, a resposta era um sim. "Diga a ele que estou com saudades e não fico um só minuto sem pensar nele", falava Thelma, enquanto Dora começava a repetir suas palavras para o além. "Pergunte se ele sente minha falta", pediu Thelma. "Eduardo, você sente falta da Thelma?"
perguntou Dora. Rapidamente, o copo foi até a direção de Dora. Thelma ficou surpresa com a resposta. Pergunto se ele me perdoa pela briga daquele dia. Eduardo, você perdoa? Mal Dora terminou aquela pergunta e o copo foi arremessado contra a parede atrás dela. Calma, Thelma, disse Dora, indo rapidamente até a cozinha e pegando outro copo d'água. O clima de medo tomou conta do lugar. Aquela reação, além de ser negativa, indicava que algo errado estava acontecendo. Eduardo, não queremos irritar você. Thelma quer apenas pedir desculpas a você. Você a perdoa? O copo, dessa vez, foi arremessado na cabeça de Dora, que ao receber o impacto, caiu no chão. Thelma correu para acudir a prima. Foi quando deu de cara com aquele vulto negro bem à sua frente. O susto foi tão grande que Thelma caiu e bateu com a cabeça na parede, desmaiando. Quando acordou, estava deitada na cama, e Dora lhe trazia um copo d'água. Tá tudo bem, Thelma. Pode descansar. Eu fechei o portal e enviei a alma de Eduardo de volta ao seu descanso, falou Dora. Naquele fim de tarde, Dora abraçou a prima e foi embora. Thelma estava muito triste. O que ela imaginava que seria um momento mágico acabou virando um pesadelo. Imaginava que Eduardo pudesse entender o desejo dela de pedir desculpas. Um vulto negro passou bem ao lado dela, lhe dando um susto. É você, Eduardo? Perguntou Thelma, assustada na escuridão. Sim, sou eu, disse uma voz afetada, estremecendo todo o corpo de Thelma. Vim falar com você, disse o vulto na escuridão, e diante do silêncio de Thelma, continuou a falar. Vim dizer que você não precisa do meu perdão. Certa vez, quando a gente começou a brigar, eu acabei me envolvendo com outra pessoa. E por 6 meses, essa pessoa acabou se tornando minha amante. E no dia da minha morte, eu voltava justamente da casa dessa pessoa. Se eu tivesse voltado para casa naquele dia, eu estaria vivo agora, dizia o vulto na escuridão. Thelma, eu não mereço sua atenção. Continue sua vida, encontre alguém que te valorize. E cuidado com as suas amizades, pois muitas vezes aqueles que te abraçam são os que te apunhalam pelas costas, disse ele. Ao ouvir tudo aquilo do vulto, Thelma percebeu a indireta. O vulto silenciou de vez, mas tudo começava a ficar claro agora. A amante de Eduardo era sua prima Dora. A ligação confidencial na manhã do dia da morte do marido, com certeza tinha sido dela. A rua em que Eduardo tinha morrido não era a rota de seu trabalho, mas sim perto da casa de sua prima. Por isso, a alma de Eduardo tinha agredido com muita fúria a sua prima Dora. Depois deste dia, a tristeza de Thelma sumiu. Sua mãe e familiares até estranharam aquela mudança. Porém, ela estava livre agora. A felicidade havia voltado para ela. E ela queria viver de verdade. A invocação. Lá em Codó, no Maranhão, há um certo tempo passado, André estava furioso com seu patrão, mas acaba invocando uma entidade obscura. André voltava naquela noite para casa muito irritado. Trabalhava na fazenda Bom Sucesso e odiava o patrão. Volta e meia era chamado para a varanda da casa grande para conversarem. O problema era que André não gostava de aceitar as ordens que o delegado Quirino lhe dava. Sempre achava que ele queria lhe humilhar, mas a verdade era o contrário. Delegado Quirino era um homem de bem e respeitador. Sempre ajudava a todos que podia. Por isso, era bem quisto por toda a população. Até Fátima, mulher de André, gostava dele. O problema estava mesmo era com André e se chamava inveja.
Mas o problema tinha começado há uns 30 anos. O delegado Quirino e André costumavam brincar juntos na infância. André teve uma vida pobre, mas nada comparada à de seu colega Quirino. Aos 9 anos de idade, o pai de Quirino faleceu. E logo, o menino teve de abandonar as brincadeiras e pegar no pesado para que não morresse de fome. Já o pai de André logo lhe ensinou o ofício de vaqueiro, mas só veio pegar mesmo no pesado quando já beirava os 20 anos. Quando os dois amigos se encontravam, André sempre estava a cavalo e Quirino com um carro de mão levando frutas para vender na feira. André sempre se gabava de sua vida boa e de como conquistava as meninas da redondeza. Para Quirino, só lhe restava mesmo o trabalho. André não gostava da postura de Quirino, pois ele nunca se abalava com nada. Dizia para Quirino que nunca teria coragem de ser vendedor de feira, porque as moças da cidade iam olhar para ele com desprezo. E se gabava de que nascera para montar cavalo e ser vaqueiro feito seu pai. Mas Quirino não se ofendia e dizia que aquele era um trabalho honrado como outro qualquer e que um dia Deus havia de olhar para ele lá do céu. Essa reação de Quirino causava era mais raiva ainda em André, que nunca demonstrava inveja na frente do amigo. Ele queria sempre, a todo custo, desfazer de Quirino. Mas a vida tem seus caminhos e, como Quirino acreditava, um dia que sua vida ia mudar, acabou acontecendo. Foi quando ele foi trabalhar para um coronel, e esse, gostando muito do seu trabalho, lhe pôs como soldado numa delegacia. E assim, certo dia, chegou carta de recomendação para ser delegado. Recebeu umas terras para fazer uma delegacia e 2 soldados às suas ordens. Com trabalho, logo ele fez a fazenda Bom Sucesso. Delegado Quirino então começou um negócio de compra e venda de gado e se tornou um dos mais bem-sucedidos fazendeiros da região. Quanto a André, nada tinha mudado. Foi então que ele foi até a fazenda Bom Sucesso em busca de alguma vantagem. Lá, ele foi recebido com um abraço amigo e um trabalho à frente dos outros vaqueiros. Mas André não gostava nada de receber ordens do delegado e fazia as coisas conforme ele mesmo achava melhor. Pensava que o delegado Quirino não tinha condição nenhuma de saber o que era lidar com gado. Só que isso sempre acabava dando prejuízo para o delegado. Da última vez, André deixou um gado numa vargem, alegando que ali o pasto era melhor, contrariando as ordens do delegado de trazer para o alto os animais. Acabou que morreram 7 vacas e 4 bezerros. André foi chamado até a casa grande, onde teve uma conversa bem séria com o patrão. Como aquela já não era a primeira vez, delegado Quirino teve que retirar o cargo do cabra, colocando ele um pouco abaixo da função. Por isso, naquela noite, ele voltava tão furioso. "Desgraça, isso é uma miséria mesmo", dizia ele furioso, enquanto voltava para casa e ficava ali perto da fazenda Bom Sucesso. "Aquela miséria me tirou da função por causa de uns garrotes que não vai nem vem", dizia ele muito irritado, essas coisas e outras piores pelo caminho. De repente, teve a sensação de estar sendo seguido ali na mata. Parou e olhou para os lados, mas nada viu. Chegando em casa, a sua mulher, Fátima, estava à espera. André, a malhada fugiu de novo. Só não saí atrás dela porque já estava escuro e tive medo, disse Fátima, falando da vaquinha que criavam. "Eita, será possível? Mas é uma desgraça por riba da outra", gritou André. "Eita, homem, que bicho te mordeu hoje, hein?" perguntou ela, ao ver que o marido estava muito furioso. "Foi a miséria do Quirino, que me tirou da função de líder dos vaqueiros. Uma desgraça daquela que não sabe nada da lida com gado vir com uma dessas." "Homem, diga isso não, isso só atrai coisa ruim para dentro de casa. Fora que é tempo de quaresma e não é bom dizer essas palavras." André não quis saber e soltou alguns palavrão na cara da mulher e saiu na caça da vaca.
Só faltava essa mesmo, essa desgraçada dessa vaca se meter nessa mata logo hoje. Essa miséria, dizia ele, entrando na mata. Logo, ele ouviu o chocalho do animal. A mata estava tranquila, e assim era fácil de identificar onde a vaca tinha ido. André procurava, mas nada de encontrar a vaca. Cadê essa miséria? Falou André, chegando num ponto de onde parecia que o chocalho vinha. Mas quanto mais ele andava, aí é que parecia que o som vinha de mais longe ainda. Enfurecido, André soltava os palavrões mais cabeludos que conhecia. O som do chocalho de repente parou. Aparece, desgraça! Onde essa miséria se enfiou? Disse ele andando pela mata. Aparece, miséria! Gritou ele com raiva. Quando eu pegar essa miserável, eu vou encher de lapada o couro dela, disse ele, muito enfurecido. Foi nessa hora que começou a ouvir de novo o chocalho. E lá na frente, avistou algo se mexendo atrás dos matos. É a miserável. E apressou o passo na direção de onde era possível ver um vulto negro parecido com a vaca. Mesmo estranhando aquela forma, ele se aproximava cada vez mais. Mas quando chegou no lugar, não havia nada. Oxe, onde essa vaca foi? Disse ele. Foi quando começou a ouvir de novo o som do chocalho, vindo de outra direção. André não conseguia entender como a vaca podia ter se mexido tão rápido pela mata sem fazer barulho. Um vulto negro de repente apareceu bem na frente dele. André ficou branco e congelado de susto. Era uma coisa horrível. Então ele correu e chegou em casa botando os bofs para fora. Entrou em casa e nada disse à mulher. Fátima percebeu que o marido tinha entrado, mas fingiu que não tinha visto. Sabia como era o gênio do marido, então pôs os meninos para dormir e também se deitou. André estava muito assustado, mas resolveu não dizer nada à mulher. Não queria demonstrar seu medo a ela. Mais tarde, depois de jantar, saiu um pouco na frente da casa para fumar e pensar naquilo que tinha lhe acontecido. Mas antes que acendesse um cigarro, viu um som de algo na mata se mexendo. Com medo, entrou em casa e fechou a porta. André teve um susto. Um vulto que mais parecia uma sombra enorme apareceu bem na sua frente. "O que é que você quer?" perguntou André, muito assustado. "Foi você que me chamou", disse o vulto. "Eu não chamei ninguém não. A noite toda você chamou pelos meus nomes", falou o vulto se aproximando. "Não, eu não disse nada não", falou André quase chorando. O grito de André acordou todos na casa. Fátima encontrou o marido desmaiado no chão e o pôs na cama. Só quando ele acordou lá de manhã foi que ele contou que tinha recebido a visita da entidade da miséria. Segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causos de Cordel. É só seguir @Causos de Cordel no Instagram.